Então vamos para o nosso sétimo vídeo falando sobre mitologia, tá? No século 8 a.C., as principais narrativas mitológicas foram reunidas em poemas épicos por dois autores, Homero e Hesíodo. As duas principais obras de Homero são a Ilíada, poema que relata a história da guerra dos gregos contra Troia, e a Odisseia, narrativa sobre o retorno de um dos generais gregos, Odisseu ou Ulisses, de Troia, para a ilha de Ítaca. Então, olha só, aqui eu tenho a Ilíada, né, de Homero, que é citada aqui, ok? Se eu não estiver errado, ela tem em PDF no Google, dá para baixar. E essa Ilíada, como foi colocado aqui, ela fala da guerra de Troia, dos gregos contra Troia, e depois também fala aí da questão do retorno de Ulisses, né? Dessa guerra. Interessante é colocar que, como foi colocado, a mitologia ela é escrita de forma de poema, né? E aí a gente está falando de uma guerra entre gregos e troianos. E aí a gente poderia falar assim, mas essa guerra na prática não aconteceu? Não, ela não aconteceu historicamente. Mas quando Homero ele coloca dentro dessa história ES, né, história com ES, dentro dessa ficção, dentro desse mito, essa guerra de Troia contra os gregos, ele está colocando elementos, vamos colocar assim, reais, do que acontece na maioria das guerras, inclusive elementos universais. É como se, quando você lê quando você lê a Ilíada, e você que foi escrito, né, talvez há 10 ou 9 séculos antes de Cristo, quando você lê a Ilíada e olha para as guerras que acontecem depois, subsequentes a essa narrativa, e que acaba acontecendo até os dias de hoje, você consegue perceber que ali tem elementos universais de estratégia, de apegos ao poder, enfim, de ganâncias humanas, e todos esses elementos universais eles estão presentes nessa obra. E aí quando você lê essa obra, é como se você tivesse um manual de se entender determinados elementos que compõem qualquer guerra, em qualquer tempo, em qualquer lugar, né, que possa acontecer. Por isso que o mito ele é importante. A ideia, aquilo que ele narra em si não aconteceu, mas ele guarda elementos da realidade, de fatos que aconteceram em algum momento, e que ele faz projeções também e consegue de alguma forma ser um indicativo que nos orienta a entender outras guerras que estão acontecendo, por exemplo, nos dias de hoje, ou que futuramente não aconteceram. Então, por isso que esses sábios, eles eram homens sábios. Tanto aqueles que de algum momento contou essas histórias, como aqueles que em algum momento redigiu. Não eram pessoas simples, eram pessoas que tinham uma leitura, né, psicológica, antropológica, filosófica do ser humano, dos seres humanos, das relações humanas, e transformaram, traduziram isso em mitos. Ok? Um outro ponto, né, para finalizar esse vídeo, o mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, sobrenaturais, em geral transmitidas oralmente, e em grande parte a força e o alcance dos mitos se devem a essa tradição oral que de geração em geração fez com que as histórias fossem incorporadas ao cotidiano e à cultura de cada povo. Tá? O mito recorre a forças sobrenaturais para explicar fenômenos naturais
Um exemplo, na mitologia grega, Zeus, rei dos deuses, que habitava o Monte Olimpo, tem o poder de lançar raios. Essa é uma forma de explicar algo que os seres humanos observavam na natureza, as ocorrências de raios, e que a princípio não compreendiam. Com o mito, os seres humanos podem não apenas oferecer explicações para fenômenos, mas também intervir neles, ou mesmo tentar controlá-los. No caso dos raios, os gregos tentavam agradar a Zeus, construindo templos e realizando cultos e oferendas a fim de evitar que ele atirasse os raios sobre os mortais. Então, uma interpretação primitiva dos raios, desse fenômeno da natureza, é que os humanos pensavam que Zeus, que era o senhor do fogo, né, e da luz e do raio, estava bravo e por isso ele lançava raios sobre o universo. Então, para aplacar a ira de Zeus, eles construíam templos e faziam oferendas. Tá, então, essa é uma explicação para um mito, para um fenômeno da natureza. Mas lembra aquilo que eu falei para vocês da Ilíada, falando sobre a guerra de Troia, que aí já tem elementos que são universais e que compõem como se fosse a estrutura universal das guerras que acontecem. Então, a gente não pode falar assim, o mito ele é uma narrativa puramente inocente, ilusória e sem sentido. Não, ele guarda muito de verdade e esse é o ponto que eu coloquei já em outros vídeos, que o mito, mais do que uma mentira, na verdade, ele pode ser a maior de todas as verdades. Ok? Então, até o próximo vídeo para a gente encerrar esse tema.